dia, Shalom, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, seja multiplicada na vida de cada um de nós, amém? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, amém? Passando aqui para deixar mais uma palavra que se encontra no livro de 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14, que diz assim a palavra do Senhor. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido, porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-la? Mas nós temos a mente de Cristo. Amém? Glória a Deus, palavra do Senhor. Aqui o apóstolo Paulo, ele vem falando que o homem natural, ele não pode entender, ele não pode, diz aqui, ele não pode entender. Louvado seja Deus. Porque as coisas, por que ele não pode entender? Porque as coisas espirituais são discernidas espiritualmente. Louvado seja Deus. E o evangelho da cruz, o evangelho de Deus, o evangelho de Jesus Cristo, louvado seja Deus, fala sobre a encarnação de Cristo em nossas vidas, louvado seja Deus. E fala sobre a morte e a ressurreição, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E o homem natural, ele não entende, e Paulo, ele fala assim, ele não pode entender. Aqui no versículo 14 fala que as coisas espirituais são loucura, para o mundo. Por quê? Porque se discerne espiritualmente. Somente aqueles que são espiritual que vai discernir as coisas de Deus. Por isso que muitas vezes há tanta loucura nas religiões, há tanta confusão, porque eles não entendem. Muitos estão dentro da igreja, mas não teve ainda um novo nascimento. Vão na igreja muitas vezes para receber uma bênção, mas não teve um verdadeiro encontro com Cristo, nem com o Espírito Santo, louvado seja Deus. Então, Paulo, ele fala, eles não podem entender, não pode porque não tem o Espírito, não tem o Espírito Santo de Deus, porque só pode ser discernido espiritualmente e só pode entender, discernir quem tem o Espírito Santo. Só quem tem o Espírito Santo que pode entender. Os religiosos não entendem as coisas de Deus. Eles não entendem, os religiosos, os carnais, os ímpios, os pagãos, eles não entendem as coisas de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, por que eles não podem? Porque eles não têm o Espírito Santo. Porque as coisas são discernidas espiritualmente, Louvado seja Deus. E algumas pessoas não compreendem a fé que nós temos em Cristo Jesus, porque parece loucura, É loucura para eles compreender o Evangelho, compreender os mandamentos de Cristo, similar. Por quê? Por que a fé? Por quê? Então, eles ficam tudo no porquê. Por que isso? Por que aquilo? Por quê? Porque não tem o Espírito Santo de Deus para poder ensinar, poder instruir, poder discernir o que é de Deus e o que não é de Deus. Louvado seja Deus. Por que muitas vezes nós passamos, por enfermidade e muitas vezes nós estamos alegres porque nós sabemos que aquela enfermidade é passageira. Deus vai nos libertar, louvado seja Deus. Porque muitas vezes nós precisamos perder para ganhar. Porque é assim, nós precisamos entender o trabalhar de Deus na nossa vida. Muitas vezes a perca é ganho.
Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, nós precisamos pedir a Deus o entendimento, né? Para o Espírito Santo de Deus, para cada tempo, para cada momento da nossa vida, nós precisamos entender por que nós estamos passando. Nós vamos entender porque o Espírito Santo de Deus está em nós. Mas aqueles que não têm o Espírito Santo não vai entender, porque eles não têm o Espírito Santo, porque eles são pessoa natural, eles são pessoas carnais, eles são ímpios, são pagãos, não entendem as coisas de Deus, não entendem as coisas do Espírito. E Paulo, ele diz, eles não podem entender, louvado seja Deus, porque há muita confusão, muitas vezes, dentro das igrejas, há uma batalha espiritual, porque eles não entendem as coisas do Espírito, porque muitas vezes, na família, o casal, às vezes, vem da igreja e continua lá dentro da igreja tudo santinho, mas fora da igreja tá briga, tá guerra. Por quê? Porque eles não tiveram um novo nascimento, porque eles não têm o Espírito Santo de Deus na vida deles. Louvado seja Deus. Eles não tiveram um novo nascimento. Aleluia, glória a Deus. Então, Jesus, ele fala para Nicodemos, quando Nicodemos foi ter com Jesus, sobre acerca do novo nascimento, porque Nicodemos, ele era um doutor da lei, mas ele ficou curioso em saber, né, o que Jesus fazia, o que acontecia com Jesus, porque ele fazia aqueles milagres, porque Jesus era uma pessoa diferente. E Nicodemos, ele ficou admirado e quis saber, né, o que era, né, o que tinha ele de diferente. Então ele foi ter um dia com Jesus e ele ficou sabendo, né, e Jesus falou para ele, Nicodemos, aquele que não nascer da água e do Espírito não pode ter uma nova vida, não pode entender a palavra, as coisas de Deus, porque somente através do Espírito Santo. Então, é por isso que existe muita confusão, muita falta de entendimento, muitas vezes divisão, separação. Por quê? Porque não há entendimento, não há o mesmo Espírito, não há o mesmo sentimento, não há o mesmo propósito. Não existe compreensão, porque não tem o Espírito Santo de Deus. É sério, né? Mas é verdadeiro. E o Evangelho, ele é como ele é. Nós precisamos entender, aceitar como ele é. Não adianta nós fazer o Evangelho diferente, porque ele é simples. Se as pessoas compreendessem, se a pessoa tem o Espírito Santo de Deus, ele é simples de entender. Mas se a pessoa não tem o Espírito Santo, ele não vai entender. Às vezes passamos por enfermidade e a pessoa fala, serve a Deus e está doente. Por quê? Porque nós, né, estamos aqui ainda, né? Nós passamos por enfermidade. E muitas vezes as pessoas não entendem. Você serve a Deus e está doente, por quê, né? E fica os porquê da vida, né? Mas nós precisamos entender e pedir ao Espírito Santo que nos dá entendimento e discernimento a cada dia, a cada situação, a cada fase que Deus nos leva, né? A cada novo tempo que Deus nos leva. Nós precisamos entender, compreender e buscar a compreensão do Senhor, porque nós não compreendemos. Nós não compreendemos tudo. Nós estamos aqui compreendendo. Estamos na escola de Jeová, buscando a cada dia a compreender mais as coisas de Deus. Perdoa que eu estou com um pouco de tosse, um pouco gripada novamente. Mas é isso aí. Por quê? Por que que Paulo ele diz? Porque eles não podem entender as coisas de Deus. E muitas vezes a gente fica, nós também ficamos tristes, porque o outro não entende nós. Muitas vezes nós ficamos tristes, porque nós queremos falar alguma coisa, mas a pessoa não entende o porquê.
né? E nós ficamos tristes com isso também. Mas Paulo, ele diz, eles não podem entender, e nós precisamos entender isso, né? Só Jesus na nossa vida, né? Mas Jesus é bom, Jesus é maravilhoso, louvado seja Deus, e Ele sempre está conosco, nos levando por passos verdejantes, por águas tranquilas. Ele que refrigera a nossa alma, louvado seja Deus, amém? Quero orar pela minha vida, pela sua vida, em nome do Senhor Jesus. Pai querido, Pai santo, aqui estamos, ó Pai, na Tua presença. Quero Te louvar, Te agradecer pela Tua palavra, Senhor, pela Tua palavra revelada ao nosso espírito, Senhor, ao nosso coração, Pai santo. Tua palavra que é alimento para a nossa alma, Senhor. Tua palavra que é fiel, que é verdadeira, Pai amado, e não volta para nós vazia, Pai, mas ante a praça para aquilo que ela foi enviada. Ó Espírito Santo de Deus, Espírito da verdade, nos ajuda, Senhor, a cada dia a estarmos aprendendo mais do Senhor, porque sabemos que nós não sabemos tudo, ó Pai. Nós temos essa compreensão, Pai amado, que nós não sabemos tudo, mas cada dia o Senhor está nos ensinando, está nos fazendo caminhar, Senhor. Oh, meu Pai, obrigada, Jesus, porque o Senhor me alcançou com as suas infinitas misericórdias, com a sua bondade, com o seu amor. Obrigada, Jesus, porque me arrancou da escuridão das trevas e me trouxe para o teu reino, Pai. Um reino de paz, de amor, de bondade, de benignidade, de mansidão e de domínio próprio. Obrigada, Jesus. Obrigada, Espírito Santo. Continua estando conosco, com a minha vida, com a minha família, com aqueles que vêm ouvir esta palavra, Senhor. A tua palavra que é fiel e verdadeira, Pai amado. Obrigada, Jesus. Obrigada, Espírito Santo. Obrigada, meu Pai. Fica conosco, eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glorificado, exaltado é o nome do Senhor Jesus e para sempre serás louvado. Tenha um dia abençoado na presença do nosso Deus Todo-Poderoso e Shalom. Aleluias. Glória a Deus.